A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu, pastor Cláudio Francisco, mais uma vez estou aqui para trazer a você uma palavra de fé, uma palavra que possa te levar mais adiante. Eu sei que algumas coisas têm tentado tirar o foco, que é te paralisar, mas eu tenho uma palavra para você neste momento, uma palavra que pode mudar a sua história. Uma palavra que pode arrancar, dissipar tudo aquilo que o diabo está tentando colocar na tua vida. Esta palavra que eu quero trazer ao seu coração está registrada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, no capítulo de número 4, a partir do versículo 35, onde a Bíblia vai narrar a história que Jesus está com os discípulos no barco e a tempestade vai alcançar Jesus e os discípulos no meio do mar. Quando Jesus vai sair, ele diz: é necessário que chegamos do outro lado do mar. E então, Jesus e os discípulos estão no barco, estão atravessando, e de repente uma tempestade furiosa começa a acontecer. Os discípulos eram acostumados a ver as tempestades, porque a maioria deles eram homens pescadores, conhecia a forma que o mar se manifestava, mas daquela forma que o mar estava se manifestando, parecia ser algo extraordinário, algo estranho. Então, eles vão chamar Jesus. Jesus estava no barco, então os discípulos resolvem chamá-los, dizer: Jesus, a tempestade chegou, a tempestade está inundando o nosso barco. O que eu quero falar para você é que às vezes na nossa vida, as tempestades também já chegaram, já está inundando o nosso ser, já está tomando conta da nossa vida, mas nós não paramos ainda para ir até o comandante que está no nosso barco. Nós ainda não fomos diante do comandante dizer: olha a situação do meu barco, como ele se encontra. Nós não chegamos ainda até Jesus para dizer: olha, a tempestade está tomando conta da minha vida. Olha, está quase indo a pico o barco da minha vida, está quase virando dos avessos. Está na hora de nós também chegar em Jesus, no comandante da nossa vida, aquele que pode transformar, aquele que tem autoridade sobre o mar, sobre o vento, sobre todas as coisas. Este é o Jesus que nós servimos. É sobre esse Senhor dos Senhores que eu quero falar com você. É sobre esse Deus que muda quadro, muda história. Se você me acompanhar até o final, você vai ver que mensagem linda esse texto traz para a nossa vida. Queridos, essa tempestade, foi preciso Jesus se levantar e estender as mãos. A Bíblia diz que ele diz: aquieta-te, mar, cala-te. Observe que o Senhor está dando uma ordem para quem está por trás desta tempestade. O inimigo vai se levantar, queridos, porque não queria que Jesus chegasse do outro lado da província. O inimigo das nossas almas também é assim. Ele se levanta contra a nossa vida. Ele se levanta contra nós. Para quê? Para que nós não alcançamos aquilo que Deus tem preparado para nós. É assim que ele faz. Ele se levanta contra nós para nos destruir. Jesus, então, repreendendo aquela tempestade, mandando que o mar, a tempestade horrível que estava ali, fosse
calada fosse aquietada. Então Jesus, repreendendo o inimigo que estava ali fazendo aquela manifestação do Senhor, manda que ele se cale, manda que ele se aquiete. Então Jesus, com os discípulos em seu barco, olha para cada um dos discípulos e diz: homens de pequena fé. Mas é interessante que, mesmo sendo homens de pequena fé, estavam com Jesus nos seus barcos. E é interessante, queridos, que os discípulos ainda não tinham visto o tamanho do poder desse Jesus. Um olha para o outro e diz: que homem é esse que até o vento e o mar o obedece? Que homem é esse? Eles não tinham visto tal manifestação. Eles tinham visto Jesus curar, eles tinham visto milagres, mas a natureza, eles não tinham visto algo tão tremendo como os olhos deles contemplaram. O que eu quero dizer para você é que, por mais que o diabo se levante contra a tua vida, por mais que o diabo levante contra você, por mais que o diabo traga palavras de maldição, por mais que pessoas se levantem contra a tua vida, o Senhor dos Exércitos, Ele tem todo o poder no céu e na terra para repreender, para que isso tudo seja cessado e para que muitos possam também ficar como os discípulos ficaram. Que Deus é esse? Que homem é este? O que aconteceu na vida dele? O que aconteceu na vida dela? Que fé é esta? O que está acontecendo? É assim, meus irmãos, que as pessoas vão ter que contemplar o teu milagre. Eu sempre gosto de falar sobre milagres. Eu sou um milagre vivo. Eu estou aqui de pé falando de Jesus para você, porque Jesus um dia trabalhou em meu favor. E trabalha até hoje, trazendo paz, gozo, alegria para a minha vida. Então, irmãos, Jesus quer tirar as maldições. Jesus quer quebrar tudo aquilo que o diabo tentar contra a tua vida. Observe que, para que Jesus atravessasse do outro lado da província, essa tempestade se levantou contra Jesus e os discípulos no meio do mar. O diabo sabia que quando Jesus atravessasse aquela província, ele ia chegar até o endemoniado gadareno, capítulo 5 de Marcos. Quando Jesus atravessa aquela província e chega do outro lado da margem, ao pisar aos pés em seco, do outro lado do rio, da margem do rio, quem vai se levantar? O diabo vai se levantar na vida daquele homem que ele maltratava, na vida daquele homem que ele massacrava, que vivia se batendo pelos túmulos. A morada dele era naqueles túmulos. A morada daquele homem era ali, sofrendo, passando por dores. Ali era a morada daquele endemoniado gadareno. Sofrendo, as pessoas o amarravam com algemas, mas Satanás quebrava e fazia aquele homem sofrer. Mas as tempestades vão se levantar na nossa vida. Por quê? Porque há um propósito de Deus maior para que nós possamos vencer tudo aquilo que o diabo tem tentado contra a nossa vida. Jesus, sabendo da manifestação demoníaca do diabo, ele então continua e repreende aquele vento, aquele mar, e ele atravessando, chegando do outro lado da margem, existia alguém possesso por demônios, possesso por milhares de demônios, por legiões de demônios.
E precisava Jesus estar ali para libertar aquele homem, para arrancar aqueles demônios, expelir aqueles demônios que estavam causando dor, tristeza para aquele homem. É quando Jesus chega naquele lugar, então os demônios que estão na vida daquele homem vai até Jesus e colocam-se de joelhos e diz: o que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo? Eles sabiam quem era Jesus, eles reconheciam Jesus, então eles vão se curvar diante de Jesus e eles vão pedir para que o Senhor Jesus não os tirasse daquela província, não os tirasse daquele lugar. Escuta o que eu vou dizer. Existem lugares, ruas, bairros, cidades, países, estados, que é um território do inimigo. E ele não quer sair, por isso ele vai diante de Jesus pedir para que Jesus não arranque eles daquela província. Eles queriam estar ali, dominar aquele lugar. Mas então vai passar uma manada de porcos, 2.000 porcos, uma legião, irmãos, e demônios, aproximadamente 6.000 demônios. E ia passar uma manada de 2.000 porcos e os demônios ali entraram naqueles porcos, aproximadamente 3 demônios para cada porcos. E os porcos não suportaram, lançaram-se ao precipício, se lançaram, nem os demônios, nem os porcos aceitaram os demônios, irmãos. Nem os porcos quiseram aqueles demônios na vida deles, se lançaram ao precipício. Então Jesus, saindo para atravessar aquele mar, as tempestades levantaram-se contra ele, porque havia um propósito maior até o término da chegada de Jesus. Até Jesus chegar no término, até Jesus atravessar aquele mar, ele iria se encontrar com o endemoniado gadareno e haver uma libertação da vida daquele homem. Aquele homem é liberto por Jesus. E ele vai seguir Jesus. Jesus disse: não, fica, prega para os seus, ganha os seus. Olha que maravilha, irmãos. Olha que maravilha. Talvez você não está entendendo o processo. Talvez o Senhor está ainda trabalhando num processo de libertação na sua casa. Talvez o Senhor está trabalhando num processo de libertação de alguém que você conhece. Então, meu irmão, minha irmã, Deus está no processo. Às vezes as tempestades têm se levantado porque o Senhor está no processo. As tempestades têm alcançado porque o Senhor está trabalhando. É desse jeito. O inimigo vai se levantar todas as vezes que o Senhor estiver próximo a trazer algo espiritual da parte dele para a tua vida. Quando o Senhor estiver perto de trazer uma transformação para a sua vida, as guerras vão aumentar, os problemas vão aumentar. Por quê? Porque o diabo não suporta saber que Deus está trabalhando, que o Senhor está chegando em tua vida para fazer uma transformação. Por isso ele se levanta, por isso ele quer te destruir, por isso ele quer acabar com a tua vida. Mas é preciso crer, meu irmão e minha irmã. É preciso acreditar que o Senhor está trabalhando. É preciso colocar a vida nas mãos do Senhor. É preciso crer que o Senhor está com você em todos os momentos da sua vida. Não é necessário que você separe da tua esposa. Não é necessário que você separe do seu esposo. Não é necessário que você lance fora os teus filhos, aqueles que estão às vezes em prostituição, nas bebedeiras, nas drogas. Não é necessário lançar fora, é esperar pacientemente, como o salmista Davi diz no Salmo de número 40, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. É esperar
Esperar no Senhor, no tempo de Deus, na hora de Deus, Ele vai trabalhar em seu favor. Amados, o Senhor nos guarda de uma maneira especial. O Senhor nos guarda com as tuas mãos santas. O Senhor nos protege, porque Ele é Deus. O Senhor manda os corvos tratar de Elias, leva carne e pão para Elias. E corvo se alimenta de carne. Como pode Deus colocar um corvo, levar o seu alimento para o homem, sendo que aquilo era o alimento do corvo? Deus, irmãos, nós nunca vamos entender o trabalhar de Deus. É esperar pacientemente, colocar a vida nas mãos do Senhor e aguardar. E o Senhor vai operar na nossa vida. Eu quero pedir para você que está me assistindo, que ainda não se inscreveu no meu canal. Todos os dias eu apresento todos os inscritos deste canal. Todos os dias eu apresento você, sua família, sua casa, nas mãos de Deus. Todos os dias eu oro a favor do seu pedido de oração. Eu quero que você escreva o seu pedido de oração. Eu não sei qual é a sua luta, a sua dificuldade, mas é muito importante que você coloque aqui nos comentários que eu vou orar por você. Eu vou pedir a Deus para alcançar a sua casa, a sua família, seja qual for o seu pedido. De repente você tem um pedido especial, não precisa colocar o pedido, só escreva: o meu pedido é especial, que eu vou orar por você. O Senhor vai alcançar você, o Senhor vai alcançar a tua casa. Amém? Eu quero fazer uma oração para a tua vida. Eu quero orar por você. Soberano Deus, apresenta esta vida, ó Pai, que tem enfrentado por tempestades. Apresenta esta vida que tem passado por lutas, por guerras, por dificuldades, Senhor. Ó Pai, existem pessoas, ó Deus, que estão sem saída, até mesmo na área alimentar. Tem pessoas, ó Pai, que estão passando por muitas lutas e muitas dificuldades, não estão conseguindo sobreviver, ó Pai. O dinheiro que ganha, Senhor, não está dando para suprir as necessidades de casa. Senhor, seja a porta de saída. Seja, Pai, a saída para esta pessoa. Senhor, meu Deus e meu Pai, tem pessoas que têm pessoas problemáticas em sua família, que estão passando por um problema horrível. Pessoas, ó Pai, que ainda não alcançaram a sua libertação. Pessoas que ainda não foram curadas, ó Senhor. Mas eu quero orar, colocar estas vidas sobre as tuas mãos. Eu quero orar, pedir ao Senhor que o Senhor alcance esta vida, não importando com o problema, qual seja a área financeira, qual seja for a área, Senhor. Qual for a área, Senhor, eu apresento em tuas mãos. Que o Senhor possa fazer um milagre, que o Senhor possa tirar, arrancar, expelir todo o mal da vida desta pessoa. Macumbaria, feitiçaria, todo o trabalho do inferno seja quebrado no teu santo nome, e que a família possa ter gozo, possa ter paz, possa ter alegria. Senhor, eu apresento esta vida nas tuas mãos, eu coloco esta pessoa nas tuas mãos, crendo no teu milagre, crendo na tua bênção, crendo que o Senhor está operando, crendo que as tuas mãos estão chegando. Senhor, faça um milagre extraordinário, cura, transforma, arranca, Senhor, desta vida todo mal, todo olho gordo, toda macumbaria, toda feitiçaria, seja arrancado desta vida. Aqueles que dizem ser amigos, irmãos, mas desejam o mal, Senhor, tira, arranca, liberta, transforma esta vida, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Eu quero que você continue comigo. Eu vou estar fazendo a oração do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te guardará com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e bróquio.
Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação.